Vai começar o programa do Badola, lá, vai começar. Chame a vovó, chame a titia que o programa do Badola já vai começar. E não rimou, mas não faz mal, porque o programa do Badola está muito legal. Pararapapá, pum, pum. Boa noite, meus amigos. Estamos começando aqui mais um programa do Badola. Programa do Badola número 2. Vocês pediram, quer dizer, acho que ninguém pediu, mas a gente voltou. Estamos de volta aqui. Estou gravando o segundo programa do Badola. O primeiro programa foi ao ar ontem à noite. Acho que foi bem legal a receptividade dos senhores, né? Boa parte aí do programa, ficaram mais de quase 140 pessoas assistindo, né? Uma coisa totalmente inusitada, diferente do programa quando a gente faz uma live de automóvel, as pessoas já estão acostumadas, então me seguem por conta dos automóveis, então a gente põe aí 1.500 pessoas numa live, mas para a estreia do programa do Badola fiquei bem contente, fiquei bem satisfeito, tanto que já estou fazendo o número 2 hoje. Semana que vem provavelmente eu não conseguiria fazer ao vivo, então a gente já está fazendo. E a ideia é trazer sempre assuntos interessantes, assuntos pitorescos, né? E hoje eu estou trazendo 3 temas para os senhores aqui. O primeiro tema, no programa anterior, a gente mostrou aqui o estúdio do Badola, ou que vai ser o estúdio, já é porque a gente está gravando, mas essa sala bem crua aqui, onde vai ser o nosso estúdio de fazer, de gravar os vídeos, de fazer as entrevistas, de fazer os bate-papos e tal. E a gente tem que ter um projeto, não adianta a gente pegar e sair fazendo. Eu preciso de prateleira, vou comprar umas prateleiras, largo ali, agora eu preciso de uma mesa, coloco aqui, depois fica um amontoado de coisas, né? Então a gente precisa de ajuda de quem conhece do assunto. E aí eu vou usar uma das nossas empresas, né, o PopDeck, e aí eu vou contar um pouco do que é o PopDeck, como surgiu o PopDeck, e eu vou usar o PopDeck para fazer a decoração, para fazer a adequação, mais do que decoração, né, a adequação desse espaço num estúdio decente para que a gente possa apresentar e fazer as coisas com mais qualidade, né? A gente tem um prazo legal, acho que até a gente poder receber gente com mais tranquilidade e tal, ainda vão levar alguns meses aí por conta da pandemia. Eu acho que é o tempo que a gente tem para fazer o projeto e mais do que isso, que executar o projeto, nem que a gente vai executando ele por fases, tá? Então eu vou mostrar o que a gente já fez, né? E aí eu vou acompanhando, vocês vão acompanhando comigo o desenrolar disso nos próximos programas. Depois disso, vou trazer uma outra curiosidade, vou compartilhar a minha coisa mais íntima. Vocês já pensaram em fazer um teste de DNA para saber as suas origens, né? Eu fiz esse teste é muito legal, funciona. Depois eu vou mostrar para vocês com detalhes, vou compartilhar os resultados, vou explicar como é que funciona e por que eu acho legal e por que eu acho que você deveria fazer também. Tá? Esse é o segundo assunto. E o terceiro assunto, como eu tinha falado no programa anterior, eu vou bater um papo com meu amigo, Ricardo Witt, um amigo que trabalhou comigo há 29 anos atrás, a gente se conhece aí há quase 3 décadas, né? E ele, com mais de 50 anos, resolveu fazer aquilo que todo mundo que mora no Brasil em algum momento pensou, que era largar tudo e começar uma vida nova fora do Brasil, né? Vamos bater um papo com ele, faz tempo que eu não converso com ele, vai ser legal, vai ser bacana, vai ser interessante. Então são esses aí os 3 temas do programa de hoje. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui no estúdio do Badolas World, o estúdio do Badola, na verdade, onde nós vamos produzir conteúdos para o Badolas World e para o canal de automóveis também. E como a gente mostrou no programa anterior, né, ele está muito cru ainda, cru, né? Basicamente tem o piso elevado e o forro com as luzes, tem um ar-condicionado e tal, e só. Eu descobri ontem que nem tomada tem ainda, né? E a gente precisa fazer uma adequação desse espaço
para que a gente possa receber pessoas, ter uma bancada para que mais estruturada. Isso aqui sobrou de um outro escritório que eu tinha, que a gente desmontou. Então a gente precisa estar mais estruturado, né, para receber alguém, para ter um esquema legal assim, para já deixar uma câmera. Precisa ver a questão de luzes também. Imagina, eu posso pôr alguém aqui, outro ali, tal, mas essa mesa não é feita para isso, né? Que mesa que seria legal? Seria legal ter uma bancada e uma mesa, ou só uma mesa que quando tem gente a gente usa para bater um papo, quando não tem eu uso de bancada. Eu não sei. Aqui eu não sei se aqui ou ali, sei lá, eu preciso ter bastante prateleiras, né? Como eu falei no outro programa, eu tenho uma quantidade muito grande de livros, eu sou absolutamente louco por livros, né? E eu tenho uma quantidade gigante de livros, tanto na minha casa quanto na casa da minha mãe, que até hoje eu não tirei. Com certeza não quero simplesmente trazer aqui e entulhar tudo, mas quero fazer uma passada, uma selecionada no que vem, no que a gente vai doar, o que vai ser reciclado e tal. Mas quero organizar meus livros aqui, quero organizar meus LPs também, que estão ainda na casa da minha mãe, meus CDs, são as coisas que ajudaram na formação da minha personalidade, vão estar aqui para dar uma ambientada nesse espaço e também para eu guardar essa tranqueirada toda, né? Então, eu não quis começar a fazer para ficar um amontoado de coisa, eu precisava pedir ajuda para alguém, né? E uma das nossas empresas é o PopDeck. Eu vou mostrar o PopDeck para vocês, mas eu vou mostrar aqui compartilhando a tela para que vocês entendam um pouco melhor o que o PopDeck se propõe a fazer. Bom, pessoal, além do desafio de me colocar numa zona de desconforto e produzir 8 programas semanais na sequência, né? A outra coisa que eu coloquei é que eu ia fazer isso sozinho. Então, eu fiquei achando formas aqui de capturar essas imagens, de forma que eu conseguisse eu mesmo editar. E aí eu estou usando aqui a plataforma do Zoom, não para fazer reunião com ninguém, mas para capturar as imagens, né, e transformar isso num vídeo, que aí eu jogo para o meu celular e colo no appzinho de edição que eu tenho lá. Vamos mostrar o PopDeck, então? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Legal. Estou aqui então com o site do PopDeck, né? popdeck.com.br. O PopDeck é uma startup que se propõe a resolver problemas, né, de adequação de espaços e de decoração, mais do que só decoração, mas de adequação de espaços, de viabilizar a utilização racional, de maximizar a qualidade do uso de um espaço para as pessoas que nunca tiveram acesso a um profissional de engenharia, de arquitetura, de decoração de ambientes, né? Então, na verdade, o PopDeck foi uma junção de esforços, né? Eu juntei os esforços da Luciana, minha esposa, que tem um escritório de engenharia e arquitetura tradicional, com os meus conhecimentos de distribuição de serviços, de distribuição de massificados, tal, para a gente criar o PopDeck. Então, basicamente, o PopDeck é uma plataforma que vai unir essas pessoas que precisam fazer um projeto com uma equipe, né, de arquitetos, de decoradores de ambiente, que estão acostumados a fazer isso de forma remota. A qualidade do projeto entregue pelo PopDeck, ela é exatamente a mesma do que se fosse um projeto feito pessoalmente por um arquiteto, por um decorador de ambientes, né? A única diferença é que as 3 coisas que esse profissional faria na sua casa, você vai fazer para ele. Quais são essas 3 coisas? Primeiro é um briefing, né? Falar o que você quer, né? O arquiteto iria na tua casa, você ia conversar com ele, eu quero fazer isso, eu quero guardar meus livros aqui, eu quero ter uma bancada aqui, eu quero ter isso, quero ter aquilo, tal. No PopDeck você vai fazer isso respondendo um questionário super intuitivo, cheio de imagens, tal. Essa que eu gosto, que eu não gosto, para que eu quero, para que eu não quero, tal. A segunda coisa que o profissional faria na sua casa seria tirar as medidas, né, desse ambiente. E a gente vai colocar as medidas aqui, ou num desenho bem simples de uma planta, constando as medidas,
ou para quem tem um imóvel, sei lá, que foi entregue nos últimos 20 anos, muito provavelmente vai ter uma planta desse imóvel que veio junto com a documentação. Foi o caso aqui, a gente pegou, deu um print na tela da planta, então a gente já colocou a planta no sistema. E a terceira coisa que o profissional faria na sua casa seria olhar o ambiente. E você vai olhar o ambiente para o profissional usando o quê? Usando o seu smartphone. Você vai bater num QR Code aqui, que vai abrir um link para você bater as fotos, e tudo isso vai estar na plataforma para que o arquiteto possa trabalhar. Então foi o que eu fiz, né? Aqui no site do PopDeck tem uma explicação. O PopDeck é uma empresa essencialmente B2B, né? A gente presta serviço para empresas que querem diferenciar sua oferta de serviço ou de produto, né? Então o cara quer vender mais de um determinado sofá, ele contrata a gente para que todo sofá que ele venda, né, o sofá venha junto com o sofá o direito de fazer um projeto no PopDeck. Então esse é o conceito, né, de distribuição aqui nosso do PopDeck. A gente até durante a pandemia, muitas pessoas tinham necessidade de adequar os seus ambientes. A gente até em caráter excepcional, a gente fez uma plataforminha de venda, e a gente não é para isso, não foi para isso que a gente montou o PopDeck, mas a gente chegou a vender alguns projetos avulsos aí, mais para atender algumas pessoas que precisavam. Mas a ideia não é essa, a ideia é prestar esse serviço para empresas que queiram diferenciar a sua oferta de produto. Bom, então aqui tem um convite, a pessoa vai receber um convite, eu falei isso, dei essa explicação, porque a pessoa provavelmente não vai comprar, ela vai ganhar isso como parte de uma contratação de outro serviço, de compra de outro produto. Você vai ter o questionário, vai receber o projeto, vai dar um feedback, o projeto vai ser eventualmente adequado ao seu feedback, ou vai ser finalizado e vai vir a receitinha pronta para você executar. Tá? Aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos de projetos executados, e o deliverable, o que é entregue, são esses renders, né? Que são imagens com alto grau de realismo do ambiente que foi trabalhado, né, já pronto para a pessoa tangibilizar, para a pessoa ver, olha, é isso que eu vou conseguir e tal, se eu executar do jeito que está. Né? Então, você vai receber essas perspectivas em 3D, uma planta humanizada e um roteiro de decoração para que você possa, ao seu tempo, né, realizar e executar essa adequação do espaço, essa decoração do espaço. Né? Então foi o que eu fiz. Eu pedi lá um link, né, de utilização e eu respondi o questionário. Né? Deixa eu tirar isso aqui da frente aqui. Eu respondi o questionário. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um nome. Né? Eu botei aqui estúdio de YouTube. Os meus dados tal, e eu respondi o questionário. Aqui fica o questionário respondido, se eu quiser fazer alguma alteração, se eu quiser fazer alguma coisa, né? Então, vinham várias opções de estilo, né? Eu falei que eu queria uma coisa mais rústica, mais industrial. Depois vieram muitas imagens, né, para eu ver qual que me agradava. Eu escolhi só uma para não enviesar muito o profissional do outro lado. Né? Do que você gosta, questão de paletas de cor, tons de madeira, eu deixei tudo à escolha do profissional. Eu confio no bom gosto dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, né? Tem mais alguma referência do que gosta? Para deixar, tem um espaço para você deixar um link, uma pasta do Pinterest, um URL de alguma imagem que você gosta. Eu não deixei nada, só aquele cliente bem difícil, né? Mais referências, mais chance de você fazer um negócio assertivo e acertar na primeira vez. E sobre o ambiente, quem vai usar o ambiente sou eu. Quantas pessoas vão frequentar o ambiente? Eu, eventualmente, um produtor, botei errado, um produto, não, um produtor, no máximo 2 entrevistados, tá? Não precisa fazer uma arquibancada, porque eu vou receber no máximo 2 pessoas. O que você deseja nesse ambiente? Prateleiras, preciso de muitas prateleiras, né? Tem alguma restrição? Não coloquei nenhuma. E aqui um comentário onde a gente explica melhor o que a gente quer, né? Então, eu preciso de uma mesa para entrevistas, onde colocarei microfones direcionais para mim, para os entrevistados. Também uma bancada para gravação de vídeo, que pode ou não ser a mesa de entrevistas. Atrás dessa bancada deve ter um fundo legal para aparecer na imagem do vídeo. Olha o fundo legal aqui, ó. Vejam bem, meu fundo legal. Mas um fundo legal. Então, preciso de muitas prateleiras para acomodar uma quantidade muito grande de livros e de LPs. Além de guardar meu livro, vai servir de ambientação para o espaço.
tá? Então, basicamente, foi o que eu falei para vocês, foi o que eu escrevi lá para o arquiteto. Você quer manter algo no ambiente? Se sim, o quê? Tenho 2 armários / prateleiras que podem ser aproveitados no projeto. São esses daqui, se quiser usar, tá usado, deixei à vontade para ele falar, não, se livra disso daí, vamos fazer um negócio diferente, tal. Qual a medida dos itens a ser mantida? Não fiz, isso que eu deveria ter medido, mas eu não tinha uma trena aqui para medir. Eles estão na foto, depois eu consigo conversar pela plataforma com o arquiteto que vai ser, ao qual esse projeto vai ser atribuído, tá? Ele vai me fazer perguntas, eu vou mandando, ele pode pedir mais medidas, pode pedir mais informações, ele pode pedir mais... que mais que ele pode pedir? Ele pode pedir fotos, né? E aí pela plataforma a gente vai se comunicando. Qual o tamanho do ambiente? Eu peguei e fiz, dei um print screen aqui no manual que veio junto com a sala, né? Então aqui basicamente é a planta a planta aqui do espaço, né? Então uma escala 1:100. Não tem as medidinhas aqui, mas eu acho que o pessoal consegue se virar com isso, vamos ver. E que mais? E aqui, né? Voltando aqui para o questionário, o mais importante, as fotos, né? Botei um monte de fotos, você bate o QR Code, vai batendo com o celular e vai colocando aqui, que é para o arquiteto saber aonde ele estava, ter uma noção do espaço como um todo, mais do que simplesmente a planta, tá? Fiz isso, mandei essas fotos ontem, né? E aí já recebi o e-mail, né? E tudo que vem na plataforma vem um aviso por e-mail, mas vem aqui na plataforma também que até o dia 15 de janeiro os arquitetos vão enviar a primeira versão do projeto para que você possa aprovar. Cara, um prazo muito curto, né? Óbvio, o projeto para mim, a gente tem uma equipe bem justa para tudo que a gente faz, para todos os projetos que a gente tem rolando, para todas as parcerias que a gente tem ao mesmo tempo. Se atrasar algum, vai ser o meu, óbvio, né? A gente não vai atrasar projeto de cliente, mas eu acredito que até mais uma semana aí a gente vai ter a primeira versão do projeto e a gente vai mostrar, a gente vai acompanhando por aqui, beleza? Então é isso, apresentei o PopDeck para vocês e mais do que usar o PopDeck também, eu estou mostrando, né, o desenrolar, né, da decoração, da adequação aqui do nosso estúdio. Bom, pessoal, antes da gente dar sequência aí no programa do Badolas, com o próximo tema, né, que é o teste de DNA, vou mostrar um negócio aqui. Tem coisas que estavam no outro escritório meu e que, à medida que a gente vai mexendo, a gente vai encontrando, né? Eu coloquei aqui no fundo, com certeza quem me acompanha no AG Badolato, no meu canal automotivo, deve ter identificado, deve ter ficado curioso. Então, para matar a curiosidade dessas eventuais pessoas, deixa eu mostrar um quadro que eu achei aqui. Uma vez, lá no museu, em novembro de 13, passou um avião lá, dando uns rasantes, né? Coitado, o cara deve ter ficado sem negócio, né? Porque o business dele era fazer fotografias aéreas das propriedades e depois ele passava lá vendendo os quadros das propriedades, né? Ele mostrava foto e vinha um quadro. E era caro, porque ele tinha que pagar os gastos todos dele com o avião, com não sei o que tal, com aviãozinho teco-teco, mas não deixa de ser um avião, né? E agora com drone, né? O negócio dele acabou. O cara compra um drone de R$1.000, R$2.000, tira foto do planeta Terra inteiro, né? Então, às vezes o seu negócio pode miar. Mas o legal para quem acompanha a gente lá no canal do AG Badolato é que em novembro de 13, né? Então, há 7 anos atrás, a gente tem essa vista aérea lá do museu com o Galpão 1, né? O Galpão 1 do mesmo jeito que está hoje. Com o Galpão 2 ainda em construção. Não existia a pistinha, tinha um pouco de terra, de pedrisco jogado aqui para não formar muito barro, mas a gente não tinha a pistinha. A oficina aqui não era fechada, era um
uma cobertura que tinha. Aqui é a casa do Rafa. Aqui tem um monte hoje de planta, tal, quase não dá para ver a casa do Rafa. A oficina não era uma oficina, era só uma cobertura, né? O Galpão 3 a gente tinha feito a terraplanagem. Eu realmente não me lembro da gente ter feito a terraplanagem do 3 antes de terminar o 2, né? Realmente foi bastante ousado aí já imaginar o 3 antes de fechar o 2. Eu não lembrava disso, né? O legal da gente ter as fotos é por conta disso. E não tinha cozinha, aqui estavam os baldrames da cozinha ainda, da estaçãozinha, né? E cara, a gente olhando isso fala, caramba, quanta coisa que a gente já conseguiu fazer, né? Agora que a gente está no meio da construção do Galpão 4, o Galpão 4 é aqui, ó, mais ou menos nessa coisa. O cara vendeu 2 quadros, tá? Ele vendia pelo menos 2, tem um outro aqui que dá para ver melhor. Aqui é o Galpão 4 está sendo levantado aqui. Ele não chega nessa macaúba aqui, né? E aqui dá para ter uma boa noção do tamanho da propriedade, né? É um sítio relativamente pequeno, né? São 3 alqueires. Ele começa aqui, ele vem aqui, aí ele faz esse dente aqui o lago lá de cima, ele vai até lá embaixo, né? E depois ele vem por aqui, né? Esse dentinho aqui, ó, é nosso também. Peraí, deixa eu me achar aqui. Não, essa é a chácara do vizinho lá do Paraná. O dente que é o nosso é aqui embaixo. Tem um dentinho nosso aqui que a gente comprou aqui da saída lá para o asfalto também. Mas legal, né? Então, quis mostrar isso daqui antes que alguém perguntasse. Bom, pessoal, vamos falar do segundo tema aqui do nosso programa do Badola, falar do teste de DNA. Eu já tinha escutado histórias desse teste, histórias muito interessantes, né? Basicamente, o que é isso aqui? Isso aqui é um kitzinho que vem, você abre aqui, você tem aqui uma conta, né, que você vai ativar. Vem as instruções e aí vem um tubinho e dois cotonetes, né? Que você vai pegar esse cotonete e vai esfregar dentro da bochecha, pegar aquele tecido epitelial interno da boca, né? Dos 2 lados, você vai enfiar dentro desse tubinho, vai fechar esse tubinho, vem um envelope resposta, né? Você vai colocar aquele tubinho e esse tubinho vai para os Estados Unidos para ele ser analisado. Então, com base no DNA da sua pele, do seu epitélio interno da boca, eles vão fazer uma análise do seu DNA e comparando com outras correlações que eles têm de DNA, eles vão chegar na sua origem, né? De onde você veio, de onde você não veio, você é descendente do quê, você é descendente de não sei o que lá. Qual a utilidade disso? A princípio nenhuma, mas eu acho legal pra caramba, eu sempre fui muito ligado nessa coisa dos nossos antepassados, né? E quando eu vi isso aqui eu fiquei super curioso para fazer. A princípio nenhuma, mas podem ter revelações, né? Tem um caso até que eu vi uma vez na internet, numa chamada dessas de coisa, de histórias muito pitorescas, né? Tem até um grupo de pessoas que se descobriram que não eram o que elas achavam que elas eram. Mas esse caso foi interessante. 2 irmãs, acho que 74, 76 anos, fizeram o teste de DNA para ver as origens delas, tal, e descobriram que elas não eram irmãs, né? Descobriram que elas eram irmãs só por parte de mãe e não por parte de pai. Uma com 76, outra com 74 anos. Então foi revelada uma traição de 75 anos atrás, né? Os traídos e traidores já estavam todos mortos, mas tem muitas coisas pitorescas que aparecem, né? E depois você acaba fazendo parte de um banco de dados, né? E que é como se fosse uma rede social, onde você tem as suas correlações de DNA. E eu já fiz isso há algum tempinho. Putz, acho que tem 700 pessoas que têm alguma correspondência de DNA comigo na plataforma. Correspondência às vezes de 0,2%, 0,4%, coisas bem distantes, né? Mas muito engraçado. Vamos ver o que deu? Bom, antes de ver o que deu, vamos ver o que eu esperava
que iria dar, tá? Bom, aqui sou eu, tá? Eu tenho um pai e uma mãe, como todo mundo, né? Ninguém é filho de chocadeira neste mundo. E a minha mãe também tem um pai e uma mãe, então eu tenho um vô, uma avó, um vô e uma avó, né? O meu vô, pai da minha mãe, a família dele veio da Itália, da cidade de Forlì, no norte da Itália. Curiosamente, a família do pai da minha mulher, do pai da Luciana, veio de Porto Maggiore, que é a 50, 60 quilômetros de lá. Então é engraçado, né? A gente acabou se encontrando no Brasil e as famílias dos sobrenomes principais, né? Porque o seu sobrenome principal... Não, desculpa. O seu sobrenome principal é esse aqui, né? É o pai do pai, né? Então, não, o da minha mãe com o sobrenome da minha mulher, do pai da minha mulher, vieram exatamente do mesmo cantinho da Itália, né? Mas então, o meu avô materno, né? A família dele veio da Itália, da cidade de Forlì, e a minha avó, a família dela veio da Áustria, tá? Já do lado do meu pai, tanto meu avô como minha avó, a família deles vieram da Itália. O meu avô Badolato, né? Veio da Calábria. E a gente até encontrou até um assunto bem interessante para falar um dia, essa questão de busca de documentação para a cidadania italiana. Nós levamos 18 anos para encontrar a certidão de nascimento do meu bisavô, né? Que foi o italiano que veio para cá. Foi um processo maluco, mandei carta acho que para 160 comunes na Calábria, e eu estava mirando num lado e era um pouquinho para o outro lado, só que lá essas comunes são muito pulverizadas, né? Mas a gente conseguiu achar a comune de Timina, na Reggio Calabria, de onde veio o meu bisnono Umberto Salvatore Filippo Badolato. Se eu soubesse que o nome dele era esse, eu teria um outro filho só para chamar Umberto Salvatore Filippo Badolato II, né? Um nome colosso de nome. E a minha avó, né, a minha avó Irene, a família dela era da Sicília, da cidade de Agrigento. Agrigento é uma cidade pequenininha no sul da Sicília, que deve ter hoje 60, 70 mil habitantes, mas que na época de Cristo tinha inacreditáveis 400 mil habitantes, né? Era uma cidade super importante. E por que era super importante? Porque o mundo naquela época era o Mediterrâneo. E Agrigento estava na parte de baixo da Sicília, era o centro do centro do mundo, era onde passava todo mundo, passava todo o comércio e tal. Então isso é uma coisa bem interessante. Então, o que eu esperava? Eu esperava que o meu DNA, né, desse 75% de origem italiana e 25%, não existe uma etnia austríaca, né? Por mais que o Hitler queria dizer do povo ariano e tal, não existe uma etnia austríaca, eu acho que eles consideram como norte-europeu ou alguma coisa assim, né? Vamos ver o que deu? Bom, vamos ver o resultado, então, do meu exame de DNA. Não é o exame de DNA do ratinho, hein? Para saber se aquela mocinha que apareceu com um pequerrucho tocando a campainha da sua sala não é outra coisa. Mas serve para isso também, tá? Se não quiser ir no ratinho, você compra um kit desse para você, um kit desse para a mocinha, um kit desse para o brasilino e você faz. Só que leva um tempo para chegar. Levaram acho que uns 60 dias, né, para a gente receber o resultado, e o resultado eles fazem uma animaçãozinha mostrando quanto por cento veio de cada lugar. Vamos ver o que deu? Vamos ver da onde vem o... Espera que eu preciso fazer aqui, ó. Compartilhar a tela. Isto. Vamos ver da onde veio o seu amigo Badola. Alexandre, pronto para explorar a sua etnicidade? Etnicidade. Vamos. Olha aí, pessoal, olha que legal, cara, que coisa
Que coisa mais pitoresca, né? Eu tinha falado que os meus pais, o lado do meu pai veio do sul da Itália e da minha mãe metade veio do norte da Itália, então eu imaginava que viria 75% italiano, né? Cara, e foi exatamente o que veio. Tá aqui, ó, 44,1% italiano, 32,1% grego e sul-italiano, o italiano do sul. Etnicamente, o italiano do sul é diferente do italiano do norte, né? O italiano do norte é aquele italiano mais europeu tradicionalmente chamado de europeu, aqui é tudo europeu, né? E o italiano do sul é aquele cara mais narigudo, né? Até porque o sul da Itália já foi Grécia, aquela região toda era Magna Grécia, né? Então tem uma mistureira lá entre italiano e grego e não sei o que tal. Então, ó, 44,1 mais 32,1 dá 76,2, né? A gente esperava 75 de italiano, veio exatamente o que a gente esperava. E óbvio, o cara não faz ideia disso, ele só pegou o tequinho da minha boca lá para fazer isso, né? Agora, os 25% da minha avó, esse foi uma surpresa gigantesca, né? Eu falei que ela veio da Áustria, né? A família dela veio da Áustria. E que a gente esperava alguma coisa como uma etnicidade norte-europeia, germânica, norte-europeia, alguma coisa assim. E o que veio, né, se você somar esses outros 25%, veio 15,3% escandinavo, 1,1% finlandês, são povos diferentes, né? Os escandinavos dos finlandeses, que são lapões e tal, mas vem do mesmo lugar. Então, certamente, alguma mistureira que desceu, né, do extremo norte da Europa para a Europa mais central, né? E 7,4% de judeu askenazita. O que é judeu askenazita? É o judeu europeu. Você tem o judeu sefardita, né? Que é o judeu árabe, né? Do norte que vem do Oriente Médio, do norte da África, né? E o judeu askenazita, que é aquele judeu do centro para o leste europeu, que tem muito na Polônia, na Romênia, Ucrânia, Hungria, tal. Então, assim, a surpresa é que a família da minha avó veio da Áustria, né? Mas na Europa tinha muita mudança, as pessoas se movimentaram muito lá dentro da Europa, mas a origem da família dela era escandinavo e judeu, né? É engraçado porque Deixa eu interromper o compartilhamento, eu já volto aqui. É engraçado porque eu estudei numa escola aqui em São Paulo, na época que eu estudei nos anos 70, 80, né, aquela escola principal que a gente chama, que é o primário e ginásio, você ainda não tinha nenhuma escola judaica, que a comunidade judaica fosse majoritariamente para lá. E a escola que eu estudei tinha muitos judeus que foram estudar lá. Então eu tive muito amigo judeu, eu brinquei que acho que eu fui mais em bar mitzvah do que em primeira comunhão, né? E eu torrava a paciência deles, chamava eles de pão duro, não sei o que, tal. E aí quando saiu, eu até mandei para um deles, né? Um ou dois deles, falei assim, ó, eu enchi a paciência de vocês, olha o meu teste de DNA o que deu. E o engraçado, né, é que assim, que o judaísmo ele é transmitido pela mãe, né? Então quem transmite o judaísmo quando você tem um pai e mãe que não são os dois judeus é a mãe, que manda é a mãe. E o meu lado judeu vem da mãe da minha mãe, né? Ou seja, se veio da mãe da minha mãe, para minha mãe passou da minha mãe e para mim passou da minha mãe, né? Então acho que eu posso até pensar numa conversão, né? O judaísmo é um pouco mais simples, né? Tem em vez de dois testamentos, tem um só, né? Tem aquele Deus mais rígido, né? Acho que a Igreja Católica, esse negócio de perdoar, tal, acabou ficando um pouco dando margem para interpretações erradas, né? O Deus judeu é aquele que, se você apronta, ele manda um raio meio vingativo, tal, né? Mas foi muito interessante, né? Quando eu fiz esse teste, eu só recebi isso. Agora, eles evoluíram
E como eles vão ganhando massa crítica, né? Para quem conhece um pouco de estatística, a partir do momento que você ganha massa crítica nesse negócio, você começa a fazer mais associações, você consegue criar clusters, né? De pacotes genéticos parecidos. E aí vem uma surpresa muito grande. Vou colocar aqui, ó, ver a composição genética completa, né? E aí ele me dá aqui, né? Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, né? A minha composição genética, 100% Europa, por mais misturado que a gente acabou vendo tudo mais ou menos do mesmo lugar, né? Se você pegar do sul da Itália até o norte da Noruega, deve dar o quê aí? Quantos? 3 mil quilômetros, 2, 3 mil quilômetros. Então, por mais misturado, não espalhou tanto, né? Mas o mais curioso está aqui, aonde você tem grupos genéticos parecidos com o meu. Onde é que tem gente que vem de grupos genéticos parecidos com o meu? E olha a surpresa que foi isso. Isso eu só vi agora, tá? Quando eu entrei, já fazia muito tempo que eu não entrava nessa plataforma, eu entrei para ver Eu entrei para ver se estava ativo ainda para gravar esse vídeo, e tinha essa novidade aqui dos grupos genéticos, né? Onde tem gente com DNA parecido com o meu? Brasil, São Paulo. Bingo, né? Tô eu aqui, né? Depois, sudeste da Alemanha, República Tcheca e Áustria. Então, a minha avó veio da Áustria, apesar de ter essa origem genética, uma parte, duas partes escandinavas e uma parte judaica, é um grupo genético que é comum no sudeste da Alemanha. O sudeste da Alemanha é onde gruda com a Áustria, né? República Tcheca e Áustria. Áustria, República Tcheca, Áustria e Tchecoslováquia era o Império Austro-Húngaro era Hungria. Mas é aquele pedaço todo ali, né? Então, olha que baita coincidência, né? Depois tem grupos genéticos parecidos com o meu no Brasil, no Paraná, faz sentido, né? São Paulo, Paraná, principalmente norte do Paraná, é praticamente São Paulo, né? Praticamente assim, culturalmente. A gente tem que tomar um cuidado com o que fala atualmente, né? Que vai que fala um negócio que alguém se ofende, mas culturalmente é parecido. E na Itália, Sicília, né? Naturalmente, minha avó. Então as histórias todas elas batem, é inacreditável isso, né? É inacreditável como o que a gente sabe das origens, a hora que você tira um teco da tua boca. É surreal isso, né? Você tira um tequinho da tua boca, manda lá para os Estados Unidos, o cara faz uma leitura sem saber quem você é ou quem deixa de ser, exatamente com o histórico da tua família, e quando tem um negócio que é um pouquinho diferente do que você imaginava, lá na frente acaba dando certo, acaba funcionando, né? Você vê, o cara fala que tem um grupo genético do sudeste da Alemanha e da Áustria, bate totalmente com a história, né, da minha família, né? Então, ó, legal demais isso aqui, não é merchan, tá? Isso aqui eu comprei, eu paguei, eu fiz. Se um dia eu fizer algum merchan no canal, eu aviso, também não tem problema nenhum. Mas é muito bacana. Existem outras plataformas, outros testes, né? Tinha 1, 2, 3 e 1, um negócio assim, agora tem eu não conheço, tá? Mas esse daqui eu conheço algumas pessoas que fizeram e os resultados foram muito, muito surpreendentes no sentido de precisão com relação à história da pessoa, tá? Então, eu quis mostrar isso aqui, achei muito legal, muito pitoresco, e incentivo que vocês façam também, né? Principalmente a gente que é brasileiro, tem muita mistura, tem muita coisa, tem muita coisa legal para avaliar, né? Você pega um cara que mora lá na Noruega, lá vai dar o sangue 100% escandinavo. Não vai ser meio enfadonho o teste deles. Os nossos testes aqui tem tudo para ser bem pitoresco, né? Depois fiz da minha mulher, fiz do meu pai, fiz da minha mãe, fiz dos meus filhos, né? E aí você vai entendendo quanto vem de cada um e tal. Os filhos sempre vêm um pouquinho mais de um do que do outro. É muito bacana, é muito legal, e incentivo quem tiver vontade de fazer a fazer também, mas cuidado com as surpresas, hein? No meu caso não veio nenhuma. Surpresa, eu digo assim, de parente que não era parente, que você achou que fosse parente, e vai que aparece. Depois você começa a receber os pushes, né, de correspondências de DNA. Para mim, só apareceu primo de terceiro, quarto, quinto grau, né? Mas já pensou, um dia veio você tem um irmão na Bolívia, né? Pode acontecer, né? Beleza? Vamos seguir em frente com o programa do Badola?
Bom, pessoal, estamos retornando aqui com o programa do Badola, programa número 2, né? A gente já falou do quê? Já mostramos aí o Pop Deck, um dos nossos empreendimentos e que vai ter uma sinergia aqui com o nosso programa, fazendo a adequação do nosso espaço para virar cada vez mais o estúdio do canal, né? Depois falamos do meu teste de DNA, tá aqui, ó. Vocês descobriram as minhas origens, mais intimidade do que isso, impossível. Vocês entraram dentro das minhas moléculas de DNA. E agora nós vamos para a terceira parte do programa. Vou bater um papo com meu amigo Ricardo Witt, homem que largou toda a vida no Brasil, com mais de 50 anos, para começar a vida nova na Inglaterra. Ele já confirmou presença, está esperando eu chamar ele aqui. Neste meio tempo, né? Neste meio tempo eu fui almoçar. E eu fico olhando os comentários de todos vocês. Teve um dos nossos inscritos que falou assim: Badola, fala de comida, fala de comida. Tem outro inscrito nosso que é membro do canal AG Badolato, o Leandro Cavinato, que é cozinheiro aí, estava ensinando a fazer pasta de feijão branco, né? Eu não vou falar de comida, senão eu fico com fome. Mas eu fui almoçar agora, então vou dar pelo menos uma palhinha assim. Pode ser que a gente faça uma receita lá com a minha mãe. Minha irmã não tá aqui, minha irmã tá na Alemanha, senão também seria legal de fazer. Mas vou dar uma indicação de restaurante, então. Fui almoçar aqui, ó, a gente tá do lado do Shopping Morumbi. Eu vou lá e vejo qual restaurante que tá vazio, assim, que não tem ninguém. A gente tá no meio da pandemia aqui ainda. Nesse meio tempo foi anunciado o índice de eficiência da Coronavac, né? Acho que os números são bem entusiasmantes aí, né? Sem entrar no assunto político. Aliás, é um absurdo, né? Essa discussão do Covid ter virado uma coisa política. O cara apoia tal político, ele não quer tomar vacina, ou ele quer tomar uma, ele não quer tomar outra. Cara, isso é uma coisa sem pé nem cabeça. É a tua saúde, a tua vida, não é o futuro eleitoral ou prisional de alguns políticos, né? Que a gente está discutindo. Mas o fato é que a gente tem que procurar um restaurante mais vazio, as mesas estão todas espalhadas e tal. Eu tenho ido muito pouco em restaurante desde março. Fui, sei lá, contando os dedos de uma mão, no máximo uma e meia, nesses 10 meses de pandemia. Mas eu estava aqui no escritório, dei uma corrida lá no Shopping Morumbi e fui almoçar aqui, ó. Tartuferia São Paulo. Tartuferia São Paulo, quem gosta de trufas, quem gosta do sabor de trufas. Isso aqui é o papelzinho que fica embaixo do teu prato lá. Tem um prato muito recomendado aí, um risoto de polvo, que é uma delícia, mas não peça no iFood, tá? Tem que comer na hora que saiu da panela. Se já pedi no iFood, não vou dizer que é ruim, mas ele fica duro, não dá 1/3 do resultado do que ele fresquinho, né? Risoto de polvo é muito bom e durante a semana tem os pratos, os menus executivos, né? Como uma entradinha, um prato que nunca é o que você quer, mas sempre tem um prato e uma sobremesa por R$53, é bem honesto aí com um restaurante desta categoria, beleza? Então é isso aí. Vamos falar do alemão então? Não tem ninguém no Brasil, se você pegar de cada 10 brasileiros, 11 em algum momento pensaram, sonharam, cogitaram ir embora do Brasil. Todo mundo pensou em algum momento. Não vai dizer que não pensou, porque em algum momento você pensou. E é uma decisão muito difícil, um processo difícil, né? Não é fácil ser estrangeiro, né? Não é fácil ser estrangeiro em outro lugar. Tem um monte de situações aí que não são as mais favoráveis, mas também aquela sensação de que o Brasil não vai dar certo nunca, que muita gente tem. Eu até acho que vai dar certo, só acho que a gente não vai mais estar vivo para ver, a gente aqui. A gente vai demorar demais, né? Porque o pessoal erra para um lado, joga todas as fichas no outro extremo, vai errar do outro lado, vai lá. Cara, a gente patina demais, tem muitos interesses conflitantes, né? Mas uma hora vai dar certo. Eu só acho que a gente não vai estar aqui para ver. Mas neste cenário, tem gente que toma a iniciativa de ir embora, né, e morar em outro país. Na minha casa tem o caso da minha irmã. A minha irmã se formou em engenharia, minha irmã é engenheira de alimentos pela Mauá, Instituto Mauá de Tecnologia. Quando ela se formou, em 1995 ou 96, eu não lembro. Eu me formei em 95, acho que ela me formou em 96. Eu demorei um pouco para me formar, porque eu fiquei 3 anos e meio na escola politécnica, depois eu fui estudar na GV. E
e a minha irmã, 4 anos mais nova, acho que ela se formou em 2006. Não, 96, desculpa, 96, estou senil, hein? 96. 1996 a minha irmã se formou e ela, como engenheira de alimentos, foi procurar emprego na área, não achava nada muito bom, né? Não era um período muito bom essa segunda metade dos anos 90. Ela arrumou um emprego só mais ou menos, e aí, entre trabalhar no emprego mais ou menos, ou continuar estudando, como meus pais podiam dar a ela essa opção, ela foi fazer um mestrado na USP, ela foi fazer um mestrado na Poli e fez o mestrado dela, né? A Poli não tem engenharia de alimentos, tem engenharia química, né? Então ela foi fazer um mestrado em engenharia química. Quando ela terminou o mestrado, ela foi procurar emprego e, de novo, ela já estava muito qualificada para os empregos que tinha e tal. E aí ela resolveu, uma amiga da minha mãe, uma história espetacular, adoraria bater um papo com ela. Hoje uma senhora, mas na época era uma moça que veio da Bahia, foi morar no Rio de Janeiro, morou em favela e tal, e estudou pra caramba, cavou todos os negócios, foi estudar na Alemanha, virou doutora na Alemanha, uma carreira internacional espetacular. E esta amiga da minha mãe incentivou a minha irmã a ir fazer doutorado na Alemanha. E a minha irmã foi, ela estudou um pouco de alemão aqui, foi fazer doutorado, fez a equivalência do diploma dela do Brasil para a Alemanha, né? E aí ela fez como se fosse um mestrado na Alemanha, fez a equivalência do doutorado, do diploma dela, depois ela fez um mestrado em engenharia química e depois ela foi fazer o doutorado na Universidade de Karlsruhe. Trabalhou um tempo na universidade, deu aula de 2 matérias no curso de engenharia química da Universidade de Karlsruhe e depois casou. Quando casou, foi morar na fronteira com a Suíça e com a Suíça e com a França, né? São 3 cidades vizinhas, né? Loja, onde minha irmã mora, Mulhouse e Basel, né? Mulhouse na França e Basel na Suíça. Eu falo para minha irmã que ela mora na Foz do Iguaçu, da Alemanha. E ela já está lá há 21 anos, né? Agora no carnaval vai fazer 21 anos que ela foi. Então teve um caso aqui em casa de gente de uma pessoa que quis largar tudo e começar a vida de novo fora, né? Eu poderia ter tido, mas nunca tive esse impulso, para ser bem sincero. Eu fiz intercâmbio, morei nos Estados Unidos de 86 para 87, no estado de Michigan, no fundão do estado de Michigan, e eu não vi a hora de voltar. Então, o meu perfil não foi de ir. Talvez se eu tivesse ido para um lugar mais legal, se eu tivesse ido estudar em Stanford, alguma coisa assim, talvez eu gostasse mais do que de onde eu fui. Mas acho que não, acho que é muito do perfil. Canceriano gosta da sua casa, né? E nós vamos conversar agora com um amigo meu, né, o Ricardo Witt, né? Nós trabalhamos juntos em 1992, de 92 a 93, né? Depois ficamos bem amigos, então já vai 29 anos aí de amizade, e ele com 50 e tralalá, ele largou tudo aqui no Brasil e foi morar na Inglaterra, né? Foi morar na Inglaterra e com uma reserva para alguns meses, não sei quantos, e teve que reinventar o negócio dele. Então, um caso legal que está acontecendo agora, e que se o programa do Badola continuar, a gente pode daqui 6 meses conversar com ele de novo e ver o que aconteceu, beleza? Vou chamar o Ricardo aqui e a gente vai bater um papo com ele. Bom, pessoal, estamos aqui com o meu amigo Ricardo Witt, esse típico brasileiro, né? Tá na cara dele. Latin lover. Ricardo, como eu estava contando aqui na introdução, fiz uma introdução, viu, Ricardo? Fiz uma introdução de você. Ricardo vulgo alemão, mas ele não veio da Alemanha, ele veio das suas aventuras translambidas pelo ABC paulista. O Ricardo, a gente estava contando, largou tudo, desmontou a vida dele aqui para ir morar na Europa, para ir morar na Inglaterra, né? E Ricardo, estava falando para o pessoal aqui, estava contando aqui na minha... Vou até pegar minha colinha aqui, eu fiz algumas coisas para não esquecer de te perguntar, mas eu acho que não tem nenhum brasileiro que em algum momento da vida não pensou em sair do Brasil, né? Seja pelas dificuldades que a gente tem aqui, pela falta de perspectivas, né? Então, acho que todo mundo em algum momento pensou, algumas pessoas pensaram e dispensaram, outras quiseram ir em frente e não conseguiram, e outras conseguiram. Na minha casa tem o caso da minha irmã, né, que vai fazer 21 anos, está na Alemanha,
Mas a minha irmã foi logo depois que se formou, fez mestrado e tal. Você foi fazer isso com mais de 50 anos, né? Que não é uma coisa tão comum. Me conta aí, qual foi o teu impulso de largar tudo e tentar a vida, começar uma vida nova na Europa? Como é que foi esse processo aí na tua cabeça? Bom, praticamente você falou já a palavra que eu ia usar, que é a falta de perspectiva, né? Bom, a gente se conhece desde 92, se não estou enganado, né, Badô? Uhum, Já no ano de 91, eu já tive mais ou menos essa vontade. Só que eu estava no terceiro ano de faculdade, né? Eu fazia ADM, com ênfase em comércio exterior. E aí eu falei, não, vou terminar esse terceiro ano, faço o quarto ano, depois a gente vê o que acontece. E né, você sabe, a gente toma vários rumos e acaba postergando as coisas. Mas de um tempo para cá, e esse tempo eu vou mais ou menos te precisar, foi na época daquele chove não molha da política aqui lá no Brasil, né? Porque eu estou aqui na Inglaterra agora. Fica Dilma, entra Temer, como é que fica e tudo mais. E aí foi a hora que eu falei assim, pô, sabe de uma coisa? Já deu, né? Parece que a coisa só patina no país, você uhum. não vê uma luz no final do túnel, você não tem essa perspectiva e tudo mais. E junto a isso, conversando com um primo, né, da minha esposa, da Cris, na época ele morava em Cardiff, que é aqui no país de Gales, e ele estava querendo voltar para o Brasil, que ele já estava há 11 anos lá, estava cansado, né, da falta da família e tudo mais. E eu virei para ele e falei, cara, não faz isso, que a situação aqui do país econômica e política está ladeira abaixo, né? Fica aí, segura as pontas. E eu falei, quem dera eu estivesse no seu lugar, porque eu não vejo a hora de cair fora do Brasil. Cansei, cansei. Uhum. Eu tive minha própria escola de idiomas por 20 anos. Sabe aquilo, Badolato? Você só dá murro em ponta da mesma faca, né? E vai ver que a coisa não tem crescimento, né? Duas ou uma. Ou eu sou um cara só de sala de aula e não necessariamente de administração, ou eu não sei. Aí foi a hora que ele falou, vem para cá que eu te dou uma ajuda no início, né? Te mostro os caminhos das pedras. Eu desliguei o telefone, virei para minha esposa, que trabalhava comigo na época, falei, acabamos de ser convidado para tentar a vida lá em Cardiff, no país de Gales, né? Seu primo acabou de falar para a gente ir para lá. Vamos. Ela não pensou duas vezes, falou, mas como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa, né? A escola ainda está no azul. Vamos tentar vender a escola, passar os alunos, passar tudo para frente. Né? Faz uma grana, faz uma receita, tem um carro aqui, outro carro ali, uma reserva e a gente vai. E foi ali que, de repente, começou a germinar aquela semente. Eu estou falando isso mais ou menos de maio de 2016. Mas aí, resumindo, ele acabou voltando para o Brasil e eu fiquei focado mais nos Estados Unidos, que é um país que eu tive a oportunidade de visitar por 4 vezes. A última foi em novembro do ano de 2019, né? E fui até com a minha esposa e falei, olha, isso é Estados Unidos, isso é um país que de repente você vê que você é respeitado como cidadão, você trabalha, seja o cargo que você tiver, a posição que você tiver, você é respeitado e tudo mais. E ela nunca até então teve num país de ponta. E realmente isso deixou ela animada. Porém, a gente decidiu não mais ir para os Estados Unidos, apesar de eu estar 4 anos, né, pesquisando, analisando e vendo a possibilidade, foi a hora que aconteceu o Brexit, né, o tal do Brexit, e para quem não tem muito conhecimento, né, foi até agora, 31 de dezembro, qualquer europeu ele poderia vir aqui para a Inglaterra, entrar pela porta da frente, somente mostrando o passaporte europeu. Eu sou brasileiro, nasci e cresci no Brasil, porém, meu pai, como alemão, eu tive o direito a ter a cidadania e o passaporte alemão. Então, foi mais ou menos, não às pressas, mas mudamos a rota. Em vez de ir para os Estados Unidos, vamos para a Inglaterra, que aí a gente fica numa situação mais confortável, porque indo para os Estados Unidos, poderíamos ficar só 6 meses, né, como turista, seria a jogada que muitos brasileiros fazem. Né? Não estou dizendo que está certo ou errado, cada um sabe o que vai fazer da vida, mas eu falei para ela, a gente entra como turista, de repente, após 6 meses, a gente vai ficar refém dessa situação. A gente pode até arrumar um emprego, a gente pode começar a ter um pouco mais de esperança, mas e se de repente, por algum motivo, a gente tenha que sair dos Estados Unidos, vir para o Brasil ou visitar um país vizinho, a gente já não vai poder. Então, aí a gente decidiu vir aqui para a Inglaterra Uhum. e estamos aqui, né? Hoje é dia, nem sei que dia que é hoje, mas no dia 12 vai dar um mês certinho, né? De, Dia 7 de de janeiro, estamos gravando. isso.
Vem cá, Então, Ricardo, e vem cá, e você com passaporte europeu, você podia ir para qualquer país da Europa. Por que Inglaterra? perfeito. Por que Inglaterra? Bom, a priori, muitas pessoas perguntavam, pô, vai para a Alemanha, vai para a Alemanha, vai para a Alemanha. Bom, eu não tenho nenhum parente, nenhuma amizade onde, de repente, poderia me estender a mão e falar, vem para cá, já se estabiliza aqui, já fica aqui, vamos trabalhar junto. Não tinha essa pessoa, muito menos um familiar. E eu falei alemão até os 7, 8 anos de idade, né? Eu falava os dois idiomas em casa, o português e o alemão. Meu pai, como eu disse anteriormente, alemão, e minha mãe, filha de alemães. Então, o sangue alemão era muito presente dentro de casa. Então, naturalmente, eu cresci falando os dois idiomas. Com 6, 7 anos de idade, né, na nossa geração, a gente entrava na escola, aí era só português, brincava-se muito na rua com os amigos, só em português, e voltava para casa e continuava o português. Nessa, deletou totalmente o idioma alemão. Uhum. E aí eu falei, não, alemão vai ser difícil, porque eu não falo idioma, eu sei que, né, é uma raça muito certinha, vai cobrar isso de mim. E eu tenho uma amizade, né, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que mora aqui na Inglaterra, e ela sempre por telefone, né, ela falava, vem para cá, Ricardo, o que você está perdendo seu tempo no Brasil, entendeu? Você fala o idioma, né, porque eu sou professor de inglês há 34 anos, você tem a documentação, não falta mais nada. E eu ficava sempre naquela, não, de repente ainda vou dar mais uma chance no Brasil. Foi como eu disse lá no começo, Uhum. chegou uma hora que eu desanimei de vez, falei, agora eu vou mesmo, tá? Então, por isso que eu optei pela Inglaterra. Uhum. Se Inglaterra não der certo, tá? O Uhum. meu plano B, com certeza, Badola, vai ser em algum lugar aqui na Europa, né? É assim, Voltar para o Brasil, para mim. pela tua cara, né? Eu acho que você podia ir para a Noruega cantar no Burzum. Eu tive em 2008, eu tive na Suécia para um festival lá. É. Cara, eles vinham todos falar comigo naquele idioma é, pitoresco, né? Pitoresco. Fala, não, cara, sou brasileiro. Quando mostrava o passaporte, os caras não acreditavam, né? Não, Noruega, e aí Você vai. falou da escola, né? A escola no azul. O empreendedor no Brasil, uma coisa que é uma sensação que eu tenho, a gente é uma baita de uma vidraça, né? Vem pedrada de tudo quanto é lado. Você tem um ponto comercial aberto, você pode ser assaltado, você pode ter isso. Depois tem o fiscal da prefeitura que vem reclamar o tamanho do teu letreiro. Depois o imposto disso, o negócio daquilo, ação trabalhista. Cara, vem pedrada de tudo quanto é lado. O empreendedor tem que ser muito, puta, bate fino, né? Suas balas não me atingem, minhas asas são como se fosse uma couraça de aço. É muito difícil, né? Um ambiente muito hostil para o empreendedor. O brasileiro gosta de emprego, mas não gosta de empreendedores, de empregadores, né? Sim, e é desmotivador, né? Por tudo isso que você já falou. E aquela, né? Você abre a tua empresa já com um sócio, né? E esse sócio é o governo. Então, você emite uma nota fiscal, já tem aquele monte de impostos a serem pagos. Se lá na frente você recebeu ou não do seu cliente, o do sócio está garantido, né, cara? Então, só te desestimula, né? E fora sindicato, né? Agora deu uma abafada aí porque É. acabou a taxa sindical, mas é tudo contra, né? Dificilmente você vê alguma coisa a favor, né? E quando tem uma ação trabalhista, você já sabe quem ganha a causa, né? É sempre assim, desanima qualquer um. Alguma coisa vai sangrar, né? Ô, Então, Ricardo, vem cá, mas vamos falar do lado bom, né? Eu gosto de falar aqui nos meus programas, as minhas coisas aqui, que a gente é de uma geração muito privilegiada, porque a gente viveu uma vida offline, né? E a gente conseguiu virar o botão, virar a chave para uma vida online. A gente pode não ser tão esperto como os nativos digitais, que fazem tudo com muita tal, mas a gente é o dinossauro de cauda mole. Diz que o dinossauro de cauda mole foram os últimos a ser extintos, né? Que eles iam. Tarará. Então a gente viveu uma vida totalmente analógica, a gente não podia sair de casa porque estava esperando uma ligação telefônica, né? Ah, será que alguém vai ligar para não sei o quê, tal, tal, tal. Então era uma dinâmica de vida completamente diferente e a gente se adaptou a essa vida online. Como é que você fez isso no teu negócio? Como é que você transformou o negócio de ter uma escola de inglês num negócio digital que você pode fazer da Inglaterra, da Bolívia, de Belarus, da onde você quiser, que você tiver uma internet razoável, você pode prestar o serviço que você presta e ter a sua sobrevivência garantida aí. não, o que aconteceu foi o seguinte, rapidamente, tá?
Quando eu tive a última vez nos Estados Unidos, que eu fui com a minha esposa, ela não conhecia, então a gente foi conhecer o Grand Canyon, que eu já conhecia o Grand Canyon, mas ela não, e Las Vegas automaticamente, que está ali do lado. E é final de 2019, e a coisa estava complicada, porque o primeiro semestre de 2019, eu tive uma alavancada, subiu a quantidade de alunos na escola. Mas rapidamente, não sei o motivo, teve uma queda considerável. Porém, a viagem já estava programada, já estava pagando tudo. Eu falei, a gente vai viajar de qualquer jeito. E foi exatamente lá. Quando eu estava no Arizona, eu recebi um e-mail da imobiliária, a qual, né, eu alugava o ponto comercial, onde eu tentei negociar, reduzir o desconto que me deram era medonho, né? Era R$ 278 de desconto, né? No aluguel de próximo a R$ 5.500. Eu falei, isso daí não alivia nada. Então, ali no Arizona, 7 da manhã, 3 graus negativo lá no deserto, eu falei assim, sabe uma coisa? Vamos curtir a viagem. A gente chega em São Paulo, vai ter mais um mês de aula e eu vou encerrar a empresa, eu vou fechar as portas. Não dá, porque o custo estava muito alto. Então, automaticamente, eu já sabia os alunos que iam me acompanhar, seja de forma presencial, né, eles vindo até a mim, ou eu indo até a eles, Uhum, ou mesmo de forma digital, como você uhum, colocou, né? uhum. Por Skype, por Zoom agora e tudo mais. Então, na virada, sem imaginar que em março ia ter a pandemia, então eu fechei a escola no momento certo, porque se eu tivesse com ela aberta por mais um ano, que Carol, seria o ano suficiente para encerrar o contrato de locação, nessa hora eu nem sei onde ia estar agora conversando com você. Então, né, por forças divinas, no feeling, encerrei a escola em dezembro de 2019 e migrei os alunos para esse sistema. Ou eu vou até aí, você vem a mim, ou a gente faz online, porque a maioria dos alunos era que a gente chama de VIP, né, um para um e tudo mais, estava fácil, né, contornar essa situação. E aí, ao longo de 2020, né, com a pandemia, aqueles alunos que eram presenciais, muitos optaram por fazer aula online. Então, mais uma vez, o cara lá em cima falou: não, vamos fazer isso que vai ser útil para o Ricardo. uhum, E, por incrível que pareça, eu tinha uma certa resistência, porque você me conhece há quase 30 anos, eu sou um cara de olho no olho, conversar, a gente fala muito e a presença um do outro é importante. Mas isso eu não vi muita diferença, né, quanto online, né? E, por outro lado, foi até melhor, porque o aluno parece que ele está aparentemente distante de você, então ele está mais focado no livro, está mais focado nas explicações e tudo mais. Então, eu rapidamente tive que adaptar, porque uma aula com lousa, uma aula dentro de uma sala de aula, é diferente de uma aula onde eu tenho que preparar algum material, né? Compartilhar a tela com o aluno. Mas, por incrível que pareça, a diferença é mínima, eu pensei que era muito maior, e o rendimento do aluno é tão bom quanto. Não senti diferença por isso, não, graças a Deus. muito legal. Não, e uma coisa que eu falo muito, né, Ricardo, que assim, quando a gente era moleque, o cara falar inglês era um diferencial. Hoje é obrigação. Hoje, se o cara não falar inglês, é um problema tal. Não existe, cara, não existe um empreendedor que vai tentar fazer algum forma de coisa para investimento, para não sei o quê. Boas literaturas, isso é tudo em inglês, né? Então, assim, não existe hoje a pessoa não se virar em inglês, ou mais do que isso, não ter um inglês pelo menos razoável, né? Então, acho que para quem tem filho em formação, tal, cara, é prioridade zero, é quase que nem falar português. A importância de você falar. Hoje, quando o pessoal fala, você tem algum idioma a mais, é a mais do que português e inglês. Inglês é obrigação da obrigação, né? Então, cara, tem uma importância assim bizarra assim para o mundo de negócios, para tudo, né? Até mesmo para entretenimento, cara, tem um monte de coisa que a gente gosta de fazer, filme que a gente gosta de ver, a gente vê quantas coisas se perdem em tradução, tal. Então, é uma coisa, é um bem de primeira necessidade que você tem aí. E aí, pessoal, sem fazer jabá, mas o Ricardo dá aula há mais de 30 anos, né? A gente se conheceu dando aula de inglês, eu falava inglês naquela época ainda. É, cara, depois eu vou deixar no link ali embaixo o contato do Ricardo para quem quiser ver se ele tem horário
para agendar a aula, né? E assim, Ricardo, depois é uma coisa, eu acho que você tem dois mercados aí, né? Você tem os brasileiros, né? Que vão fazer aula com você e tanto faz o horário, né? Você tem 3 horas de diferença de fuso horário, o problema é teu, você vai dormir a hora que der. Mas tem um diferencial que é um charme de estar fazendo aula de inglês com um professor que está na Inglaterra. E um professor que está na Inglaterra, mas que é um brasileiro, que se você precisar de alguma coisa tal, ele vai te entender, é diferente de um inglês pô, de repente você tem um gap de percepções, um gap até cultural tal. Então isso é legal, acho que para você, por mais que você fale inglês há 34 anos, você tem um inglês irretocável, quando você mora num país que fala inglês, você vai enriquecendo a quantidade de expressões idiomáticas, de coisas, só enriquece, né? Então, para o brasileiro, você vai ter um baita no diferencial. E tem um outro mercado que é de brasileiros que vão na louca para ir, que precisam ter aula de inglês, que o cara precisa falar inglês para não... Eu conheço gente que está 10 anos morando fora, morando nos Estados Unidos, não fala inglês até hoje, né? Então, acho que dá uma abrida no leque aí, que daqui a pouco você vai precisar desenvolver uma plataforma e pôr outros professores para dar aula e fazer essa gestão do negócio aí. Acho que tem muito, tem um horizonte aí muito legal aí para o teu negócio, né? Mas você falou tudo, eu acabei de chegar aí, não deu nem um mês de brasileiro que mais tem em qualquer esquina aqui, né? Em qualquer lugar do mundo tem brasileiro, é Eu estou inacreditável. numa casa compartilhada, porque eu cheguei e falei, eu já vou, né, não entrar de pé num apartamento. Então, a gente pegou uma casa compartilhada e tem outros brasileiros. Então, são pessoas que estão 4 anos aqui, Badolato, pessoas que estão 2 anos aqui, mal falam good morning. Então, isso me preocupa. Por quê? Porque o nicho de atendimento deles, né, é só com os brasileiros, né? Então, e tem também aquela fatia do mercado que está aqui e certamente vão me procurar porque eles querem dar um upgrade. E é o que eu falo sempre, né? Não é só por uma questão profissional, né, Badolato? Como eu disse, eu tive na Suécia, eu não falo sueco, mas qualquer pessoa que eu tropecei lá, até mesmo um guarda para pedir uma informação, foi no inglês e a comunicação existiu, né? Uhum. Eu tive também intercâmbio por um mês na Colômbia, e meu espanhol é portunhol tosco. Quando apertava e não sumiu o meu espanhol, ia no inglês e dava certo. Então, as pessoas têm que compreender que não é só uma necessidade profissional para ganhar mais, não. É uma questão até pessoal. Poxa, eu Desenvolvimento posso entrar no pessoal. avião e... Não, eu entro no avião para conhecer qualquer parte do mundo, a Uhum. minha chance de conseguir uma comunicação apenas com a língua inglesa, poxa, me dá uma tranquilidade que até então muitas pessoas não. Eu conheço pessoas que já deixaram de viajar para o exterior Uhum. pela falta de idioma e o receio do problema com a comunicação. Não, primeiro eu quero conhecer o Brasil, como é que eu vou conhecer outros países? Não, nas Ó, ó. entrelinhas você percebe, é o receio da geração atual, que é dos seus filhos, do meu filho, que tem 21 anos, que está morando há quase 3 anos aqui em Amsterdã. Até hoje ele não fala nada de holandês. Uhum. Tudo é inglês. A faculdade é inglês, tudo é inglês. Poxa, se esse menino não tivesse estudado inglês lá atrás, como é que estaria a vida dele talvez aqui, né? Mas é que você falou, é condição sine qua non. Qual Uhum. idioma você sabe falar além de português e inglês? A nova geração tem que entender isso para ontem, né? Perfeito, perfeito. Cara, Falando demais. a conexão está piorando um pouco. Duas perguntas para fechar. Aí eu Vamos vou lá. encerrar aqui. Primeira, tem vaga ainda? Se alguém tiver interessado, você tem horário ainda? Tem slots abertos de horário? Tem algumas janelas ainda no período da noite, que geralmente é a mais procurada, né? Ah, Sábado eu estou legal de horário, tá bom. mas aquilo que você falou, são 3 horas para frente, Uhum. então, de repente, se a pessoa tem aquela alternativa, eu consigo fazer às 4 da tarde, horário do Brasil, ou às 5 da tarde, horário do Brasil, aqui eu consigo atender sem problema nenhum, tá bom? Tem sim, graças a Muito bom. Deus. Então, pessoal, ó, eu super recomendo, não é jabá, não. O Ricardo é um cara nota 1000 aí. Eu vou deixar o contato. Pode ser o WhatsApp do Brasil mesmo, né? Isso, o contato do WhatsApp que eu estou usando ainda é do Brasil, né? Uhum. Ou depois você coloca lá, ou pelo Facebook, no inbox, Bom, qualquer um me acha ali, né? beleza. E para fechar, você está Oi. indo para uma ilha deserta, você pode levar 3 discos inesquecíveis para você ouvir para o resto da vida. Tem certeza? Pergunta difícil. Vamos lá. Três. 3 discos. Você já ter me falado isso antes. Vamos lá. Não nessa ordem necessariamente, não nessa ordem, tá? Eu levaria o
Heaven and Hell, do Sabá. Uhum. Você prefere Dio a Ozzy? Sim, prefiro Dio a Ozzy. Canta muito mais, é muito mais músico do que o Ozzy. Levaria, não sei se o pessoal conhece, o Allied Forces do Triumph, né, a banda canadense, que eu gosto muito. E saindo um pouco do pesado, levaria o Misplaced Childhood do Marillion, que a fase do 50 é perfeita. Muito bom, muito bom. Ó, vou fazer ele rir agora só para encerrar, tá? Uma vez, no já longínquo ano de 93, tal, nós fomos assistir um Triumph cover, só que não dava para pedir, não dava para pedir autógrafo pro vocalista, né, cara? O cara tá lá em São Paulo, já cruzei com ele outras vezes. Vamos lá. Puta, que loucura, né, cara? Cada Quem história. quiser saber a história completa, procure a mim ou a você. Na 17ª aula, o Ricardo conta as histórias. Na 34ª, ele começa a contar umas coisas pitorescas a meu respeito, né? Para quem acompanha, uma boa parte de quem me acompanha aqui, me acompanha no canal de carros, né? Conhece a história do meu Opala amarelo. O Ricardo andou muito no meu Opala amarelo, né? Ouvindo o Killers do Iron Maiden na 23 de maio, colando na rabeta de todo mundo lá com o farolzão ligado. E também na sua veraneio, hein? Já andei na sua veraneio. Veraneio, é verdade. O veraneio foi roubado, coitado. Mas é isso aí, Ricardo, super obrigado aí, valeu. Daqui uns meses a gente conta para saber. Eu ia te perguntar suas primeiras impressões em Londres, mas você não saiu de casa ainda, você está em lockdown aí? Cara, não deu. Nós chegamos aqui dia 12 de dezembro, dia 16 o Boris decretou lockdown de novo, né? A gente foi só para o centro no dia 17 de dezembro, porque até então era aniversário da minha esposa. Eu falei, vamos lá pelo menos no centro de Londres. Já no dia 17, tudo fechado, nada funcionando. Era Eu Sou a Lenda do Will Smith. Cidade totalmente vazia, uma coisa não, triste. Muito bom. Ricardo, valeu, abraço, boa sorte aí. Valeu, sucesso. Bom, pessoal, e com isso a gente fecha o segundo programa do Badola. De novo, né? Vão ser 8, me coloquei o desafio de fazer 8 programas semanais. Depois dos 8 a gente vê o que faz, tá bom? Semana que vem tem mais. Abração e deixe nos comentários aí que vocês gostariam de ver de pauta, né? Como pauta desses próximos episódios do programa do Badola. Abraços, valeu.